Vamos começar a gravar aqui. Boa noite, meninas. Então, né, hoje nosso encontro é sobre vinhos de sobremesa. Quero saber aí se já temos fãs dessa categoria, entendedoras ou não. Hum, Eu Vocês, gosto de um vinhozinho mais doce, né? não gosta não, Brenda? Não, gosto sim. Gosta. Gosto. E eu vocês, gosto de meninas? licor. Ah, licoroso. Tá, mas o licor ou vinho licoroso? Licor de outras coisas, de outras. Não, o vinho licoroso também eu gostei. Eu provei esse, como é que se chama ele? Tem, a gente pode Vinho. chamar de vinho licoroso mesmo. Esse aí eu gostei, eu achei bem bom. Uhum. Só que ele é um vinho que não dura muito, né, Carol, depois de aberto. Vinho do Porto, que eu queria dizer. Ah, o vinho do Porto. Não, ele dura bastante. Ele dura até bem mais, na verdade, do que o vinho tradicional. Tanto que a gente Mas até deixa assim, no barzinho, é uma bebida para deixar no bar, para receber uma visita com um cálicezinho pequeno, aquela então, aperitivo, né? eu, eu comprei um vinho do Porto porque eu não conhecia. Eu gostei, achei bem bom, mas nesse sentido de usar como um licorzinho, assim. Uhum, Só que eu guardei ele na geladeira, uhum. mas ele ficou ali mais de 3 meses ou mais. Eu estava com medo que ele estava estragado, mas Não, não estava. não fica até um ano assim, bem tranquilo, mas na verdade, assim, ele pode ir oxidando, mas estragar mesmo nem estraga. Ele Ô, pode ir Carol, eu ia te perdendo. perguntar isso, porque eu estava com o vinho do Porto, mas não estava comercializando, estava para mim, que eu tinha trazido, mas eu deixei ele aberto e fora da geladeira, deixei na Sim, mas máquina, pode deixar fora. É só assim, né? Como, regiões que tem como os muito outros licores que calorão, eu assim, tenho. aí realmente, né? Se estiver num lugar muito quente, aí não é aconselhável, né? Mas se temperatura amena, é tranquilo deixar assim fora. Pois é, eu deixei junto com Ah, os mas outros licores que eu tenho, assim. Uhum, isso. eu Ah, sabia lembro de ter também, experimentado, dependia Carol. do tempo de guarda dele, do tempo de durabilidade depois que abrisse. É que a gente Por tem estilos diferentes, né? Vindo do Porto mesmo, a gente vai estar falando no próximo encontro, que aí ele entra também nos fortificados, né? Então, vou estar falando dos processos mesmo no próximo encontro. Mas a gente tem, né, estilos mais jovens e mais amadurecidos. Aí, realmente, os mais amadurecidos, eles já são mais estáveis, e aí eles conseguem ter uma longevidade maior, né? Mas mesmo assim, né, o Ruby, por exemplo, né, que é um estilo mais jovem, assim, ele já com certeza vai ter mais durabilidade do que um vinho convencional, né, que a gente não dá para deixar aí nenhuma semana. Até porque é um vinho fortificado. O vinho fortificado, ele tem mais álcool e álcool é um conservante, né? Uhum. Teca tinha falado? Eu falei, eu não me lembro de ter experimentado, sabe? Ah, é? O vinho de sobremesa, é. Eu até já andei olhando com a Paula para eu estar pedindo pelo menos um para eu experimentar, mas aí eu nunca fecho, nunca lembro de incluir, fazer uma Uhum, caixa mista, sabe? uhum. Eu não lembro. Eu acho que já tomei vinho do Porto, mas tem muito tempo. Acho que nem lembro se eu gostei, se eu não gostei. Ah, e com certeza hoje já vai ser outra percepção, né? Mas não Mas eu foi imagino nada que que marcou, né? Porque sim. senão tu ia lembrar. Mesmo se Mas eu tomou. acredito que seja vinho para tacinha mesmo, né? Ali para você É, é. fazer o biquinho depois do almoço ali. A boquinha de pipa para fumar um cigarrinho. É porque também vocês já são tomadoras de vinho seco, né? E aí normalmente é um vinho assim mais encorpado, né? Tanto em termos de textura, né? De consistência e mais doce, né? Então acaba se tornando mais enjoativo para quem já está acostumado aí ao vinho seco, né? Mas a gente vai ver que a gente também tem vinho de sobremesa seco, também tem, né? Mas mesmo assim é um vinho mais pesado, né? Então a proposta realmente
é sobremesa, né? Aquela coisa, né, para arrematar, assim, finalizar, não é para ficar tomando, né, direto. Então, vamos lá. Então, vinhos de sobremesa. Nossa, a frase desse mês é minha. Falei, eu tenho que botar a minha frase. Todo mês um enólogo, né? Mas porque também eu acho que essa frase tem a ver com a proposta, o convite dos vinhos de sobremesa, né? Então a gente vai ver lá depois, que a gente sempre vê, né? E aí o vinho é o precursor do inesquecível. Porque o vinho, ele vai ser essa desculpa, né? Esse motivo, essa razão para algo muito maior, para algo grandioso, para algo que fica na memória, né? E eu vejo assim que o vinho de sobremesa, né? Assim como os fortificados também, né? Até porque alguns estão nas duas categorias ali. Eu vejo que são vinhos que marcam normalmente, né? Especialmente quando a gente tem a oportunidade de provar em loco, de provar direto da fonte. Porque esses vinhos, eles têm muita história, né? É da Clara. Aí tu vê se dá esse ou mamão. O Joel precisa praticar atenção plena. Eu falo e ele sempre vem depois questionar tudo que eu já falei, mas tudo bem. Eu acho que liga ali a caixinha do nada e fica. Ai, vamos lá. Então, quando a gente visita, por exemplo, né, vou visitar o Porto, vou visitar a Ilha da Madeira, né, na Itália, provar os licorosos direto da fonte, enfim, né, Jerez, né, os vinhos fortificados também. Esses vinhos, eles são os mais antigos, né, os mais históricos. Tá que aí a gente está falando mais de fortificado mesmo, mas a gente tem alguns aqui no encontro de hoje também. Porque os licorosos não são todos que são assim vinhos históricos, né? Mas a gente vai ver. Mas são vinhos marcantes. São vinhos, como eu falei, né, para serem apreciados ali numa dose menor, né? Mas por quê? Porque tem essa potência. E pode ser também uma porta de entrada para novos consumidores, né? Porque para quem ainda não toma vinho, é muito bacana você receber e tal com um vinho desse, né? É super acolhedor, né? Um gesto bonito e tudo, e a gente vai ver aí que ele realmente pode ser esse precursor aí do inesquecível, né? É um vinho doce, né? Então também tem uma questão também envolvente junto. E qual a diferença, né, do vinho de sobremesa para o vinho suave? Isso daí você já tem que saber, né? Alguém sabe aí sem colinha, né? Já tô com a colinha aí não vale, né? Esse aí é a doçura do próprio vinho, né? Ele não tem adição de açúcar, né? Isso. É o processo dele que faz com que ele seja mais doce. Isso, exatamente. O outro suave ou de mesa, né? Ele tem ação pode dizer açúcar, né? Isso. Açúcar mesmo convencional que a gente usa na nossa cozinha. Aí só um adendo, né? Que aí o vinho suave, porque pode ser tanto de mesa quanto vinho fino pode ser suave, tá? Então o de mesa a gente fala que é da uva comum, né? Que é aquela, né? E o fino da uva fina. Mas pode ser os dois podem ser suaves, então pode ser doces, né? Mas é exatamente isso, Teca. Então tá, aqui já está respondido. Então depende do processo. A gente vai ver que tem diversos processos aqui, né? Então de vinhos de sobremesa. Tá? Então pode ser que a uva foi colhida depois, pode ser que essa fermentação foi interrompida, pode ser, né, que a uva ficou lá secando no sol, né? E ficou tipo uma uva passa. Pode ser inúmeros processos, né? Mas são açúcares naturais da uva, né? Ou do mosto, né, no caso. E no caso do vinho suave, não, né? É adicionado.
Então, vinhos de sobremesa, né? Meados e final de 1800, os vinhos doces eram mais populares do que os vinhos secos. De fato, vários dos vinhos mais exaltados do mundo, de Sauternes, né, que tem lá em Bordeaux, ao vinho do Porto, Tokay. Hoje, os vinhos de sobremesa variam de seco a doce e são alguns dos mais ousados e intensamente aromatizados, né, aromáticos, né? No caso, não tem aroma adicionado, tá? Que eles são aromáticos naturalmente. Há uma grande variedade de estilos, muito distintos uns dos outros. Então, são os vinhos mais caros que a gente tem, né, no mercado. Tirando aí que a gente tem aqueles vinhos, né, de leilões, né, Grand Cru e tal, mas, mesmo assim, eu não sei dizer agora precisamente, mas, por exemplo, um Sauternes, né, um Tokay, são vinhos ali que a classe é já bem cara, né? Então tem um preço elevado, né? Não é que é o Chateau d'Yquem, que é um Sauternes top do top, que está ali entre os Grand Crus, ele vai ser ainda mais caro. Mas qualquer Sauternes que eu vou pegar vai ser já bem mais caro do que um vinho, né, fino padrão lá de Bordeaux, por exemplo. Um Tokay também é a mesma coisa, ainda mais caro, né? O Tokay é Da Hungria, é. Uhum. Húngaro, né? O vinho do Porto também, tá? A gente tem vinhos do Porto um pouco mais populares, né? Mas aqueles mais amadurecidos também, né? Vão ser vinhos caros aí. E aí a gente tem, né, que esses vinhos, eles sempre foram muito apreciados, especialmente que a gente tem a história aí dos vinhos mais antigos. Como que foi, né? Eles começaram, né, a produção. Quem eram os maiores clientes, né, de vinhos antigamente? Eram os ingleses, né? Então, eles tinham paladar, eles preferiam vinho doce, né? Então, os vinhos de antigamente, os mais caros, a origem lá dos vinhos tops, começaram com os vinhos esses vinhos adocicados, né? Não suaves, né? Mas vinhos naturalmente doces. E os fortificados também, que a gente vai ver depois no outro encontro. Mas a gente tem também, aqui eu não coloquei, né? Mas me lembrando aqui agora, até a Ana Mota falou do moscatel, mas das famílias da Moscato, né? Os moscatos no geral, né? A gente tem o vinho aí, o mais antigo de todos seria um moscatel, né? Aí o moscatel, aquele que era consumido por Cleópatra, né? Não o nosso moscatel de espumante, né? Mas o vinho licoroso, né? Da uva moscato. Então, seria, né? Todos os estudiosos apontam que esse que seria o vinho que Cleópatra tomava, né? E é um vinho, gente, que é um perfume, né? E vocês imaginem que a moscato já é muito aromática, né? Ela, quando a gente faz um espumante, já é aquela, né, aquele buquê, aquela coisa assim, flores e frutas, é muito rico. Imagine ainda quando é vinificado nesse estilo, que já é um estilo de vinificação que traz ainda mais aromas, né? Então, vocês imaginem. É de passar no corpo mesmo. Então, não duvido que ela fizesse isso, né? Então, vamos ver aqui os processos, tá? Então, colheita tardia. Colheita tardia é o mais, eu acho que o mais acessível dos vinhos de sobremesa que a gente vai ter, né, no mercado. O que acontece? A gente deixa a uva mais tempo na videira, né? Então, colhe as uvas que a gente vai fazer. Primeiro, a gente colhe as que vão para o espumante, depois as para o vinho branco, né? Depois as para o rosé, depois as para o vinho tinto, e depois a gente deixa lá mais um pouco as que vão ser colheita tardia, tá? Pode ser uva branca quanto uva tinta, tá? Pode ser qualquer uva, então não tem problema. E assim, a uva ela vai dar uma desidratada natural, né, no próprio pé, né? Só que é diferente do pacificado, que a gente vai ver, não desidrata tanto porque ela continua ali, né, em contato, recebendo, né, a nutrição da videira. Mas ela vai perder um pouco de água e vai concentrar mais o açúcar, tornando o mosto bem doce e ácido ainda. Tá? Ainda continua com uma acidez
presente. É um método muito utilizado nos países do Novo Mundo, tá? E aí a gente tem também, pode, né, ser feita ali a fermentação parcial, né, de interromper, né, e continuar, sim, né, com o açúcar residual ainda, né? Então, não só o açúcar da uva, né, mas ainda o açúcar ali que ficou no mosto. Essa interrupção, normalmente, a gente faz com a adição sim, né, de aguardente, de álcool vínico, né? Aí vai depender também do meu teor de açúcar da uva, né? A dosagem que eu quero final do vinho, né? Resultante, para estar fazendo os ajustes aí. Normalmente o colheita tardia ele não é um vinho super alcoólico, tá? Como um vinho do Porto, né? Que é mais alcoólico. Classificação. Na verdade, o colheita tardia é um vinho mais leve, né? Ele é levinho. A gente até tem, assim, desses de sobremesa, eu acho ele o mais leve, o mais fácil de beber, né? E até, assim, para essa ideia de apresentar para um novo consumidor, é bacana, né? Esse colheita tardia. Até para vocês, para eventos e tudo, porque ele é mais acessível e é um vinho de sobremesa, assim. E ele tem uma acidez ainda também remanescente, né? Interessante, porque tem alguns que se tornam muito doces, né? E aí fica meio assim, sim, enjoativo, né? Difícil da gente se não estar harmonizando, né? De estar oferecendo assim. Mas a gente tem vários aí no mercado, e até essas grandes vinícolas também têm as opções, né? A maioria delas tem vinho de colheita tardia, é fácil de encontrar também. Esse é bacana deixar na geladeira. Pacificação. Então, pacificação a gente tem, né? Como o nome já diz, né? Quando a gente vai fazer a uva passa, né? A gente colhe a uva e vai desidratar ao sol, né? Então a gente tem aí, depende, né, do país, enfim, do estilo, dá para deixar assim lonas estendidas, né, mesmo no chão, contato direto, assim, com o sol. Dá para deixar também em salas ventiladas, né, elas como se fossem prateleiras, né? E aí que é o estilo mesmo que faz o Amarone, né? Que tem que ter também essa circulação do ar, né? Porque quando a gente fala dessa questão de sobrematuração, a gente começa a ter um risco de contaminação fúngica, né? Então, a uva ela já está mais amadurecida, sem contar aí, né? Animais, né? Que vão adorar o frutinho doce, né? Então, a gente tem que proteger essa uva também, né? Mas tem lugares, né, que eu sei que fazem assim, realmente a chão aberto, né? Na Grécia, eu sei que fazem assim. Na própria Espanha, também no sul da Espanha, né? Eles fazem assim também, o Pedro Ximénez. E tem alguns lugares que fazem assim. É empregada na Europa, principalmente na Itália, aí que a gente tem, né, que é o método do Amarone. Congelamento, então, outro método, né, que a gente tem em determinados lugares que as videiras são atingidas pela neve, né? As uvas ainda no pé, elas são congeladas. E aí a água, né, que está ali naturalmente, ela é cristalizada. E durante o esmagamento, o mosto extraído, ele tem assim uma riqueza, né, de compostos açucarados. E esse fenômeno, então, é mais comum na Alemanha, no Canadá, né? E sendo conhecidos aí como ice wine. Eu já provei um do Canadá. Ele também tinha uma acidez interessante. Eu achei bem, bem legal, assim. Me lembrou notas até de frutas tropicais também, maracujá. Tinha umas notas, assim, esse que a minha mãe trouxe aquela vez, eram bem interessantes. Eu achei bem equilibrado. Da Alemanha eu não provei. Mas deve ser, assim, eu acho que não é um estilo, né, de vinho enjoativo. Podridão nobre, então, que é, né, aí os clássicos que a gente tem, né, super valorizados, então, que é da Botrytis, né, que é o fungo que a gente tem que dá a podridão cinzenta, é o mesmo, que a gente tem que cuidar, né, mas qual que é a diferença, então?
né? Por que que aqui no Brasil a gente tem a podridão cinzenta, que é uma porcaria, vai fazer a gente perder a nossa uva, né? Estragar nosso vinho. E aí lá na França a gente tem a podridão nobre, é o mesmo fungo, né? É o mesmo. O que que acontece? A condição climática lá é diferente, né? Então, o fungo lá, ele dá um outro resultado. Então, por que que dá um outro resultado? Ele vai infectar, né? Ele vai... o que que acontece? A baga, ela é infectada pelo fungo, e aí aqui no Brasil, rapidamente se alastra pelo cacho, né? E vai apodrecer tudo. Lá, o que que acontece? Vai infectar a baga, só que a doença ela não vai progredir, porque lá, né, a gente tem os rios, eles influenciam muito, né, na questão da videira, né? Quando a gente tem rios perto, que esses grandes centros produtores de vitivinícolas, se a gente reparar, sempre são com rios à volta, né? Rios à margem, grandes rios. E lá, né, em Bordeaux, a gente tem isso. Então, a gente tem o rio, e aí os ventos que vêm e tal, eles não deixam, né? Eles secam o cacho. Então, não fica aquela umidade, né? No cacho, fazendo com que a doença se alastre. Então, ele infecta, mas não se alastra. E aí acaba que o fungo só fica dentro da baga, né? Ele não vai para ao redor da baga, ali, não vai para o exterior, né? A parte externa da uva. E aí ele só vai ficar ali dentro e ele ainda dá um dulçor agradável, né? Que é o que acontece aqui. Também vai acontecer, né? Na Hungria também. Então, por conta disso. Se a gente tivesse aqui uma outra condição climática, aqui a gente está muita umidade, né? Não tem esse rio. Não sei, de repente, no Vale São Francisco, se alguém tentasse fazer, não sei se daria certo, não sei, né? Seriam estudos aí. Mas porque também tem que ser um clima ameno também, né? Então é um conjunto de condições, né, ideais para que esse vinho seja elaborado dessa forma. Carol, pode falar. Então, esse vinho, ele só é vinificado quando tem esse podridão, tem esse podridão, ó, tem esse ataque de fungo. Isso, mas é podridão mesmo. A gente fala só que é podridão nobre, a gente chama. Pois é, mas aí as vinícolas não provocam isso, mesmo que seja de forma controlada, não, né? Não. É quando ocorre que ela faz. Então, eu acredito que por isso que ele é tão caro, né? Não é sempre que tem o ataque, porque eu acho que nenhuma vinícola vai arriscar colocar o. A gente acha que no Brasil né, esse tipo de vinho, Carol? Eu provei lá direto, né? Mas acredito que quem trabalha com vinho importado, sim. O Sauternes, ele é muito famoso, né? O Tokai também. Então, acredito que sim, que consiga. O que é interessante, né, para vocês pensando, fazer um evento, né, de um vinho desse para trazer e para, né, com pessoas que realmente são interessadas e que paguem, né? Porque comprar, né, para tomar em casa, né, com uma pessoa e tal, é um vinho caro, né? Então é bacana fazer assim, de repente num evento coloca né, na sobremesa, sabe? Trazer uma garrafa dessa. Eu não tenho ideia agora de quanto seria um vinho desse no Brasil, mas como são vinhos assim, tem muitos produtores, né? É um vinho que sim, tem vários produtores. Então, eu acredito, assim, que consiga, assim, alguns um pouco mais acessíveis, né? Mas eu não tenho ideia de valores agora. Mas acredito que tem, assim. São vinhos muito famosos, né? E aí a gente compra a denominação, né? Que é a categoria, Sauternes, né? Qualquer Sauternes, ele é nesse estilo, né? Então, vai atender aí a expectativa de vocês. Eu fui lá visitar, eu visitei mesmo a região, provei de várias vinícolas, né? E também é muito interessante. Tokai eu nunca provei, mas o Sauternes é também, nossa, um vinho maravilhoso. Sauternes. Se escreve Sauternes. Sauternes. Então, eu tenho vontade de experimentar isso. Uhum. Então, toda vez que eu encontrar isso aí, um Sauternes, não é Sauternes como escreve, como fala? Sauternes. Ele é de podridão nobre. Isso. E o Tokai também. Ah, o Tokai é?
Sim, também. O Tokai, ele ainda é mais concentrado ainda. Ele tem, né? O Sauternes, ele não tem uma. O Sauternes é um só. Já o Tokai, ele tem subdenominações, né? Categorias. Então, conforme quanto mais podridão, mais acho que é plutônios que falam, agora eu já não me lembro. Mas é mais doce, né? Com mais podridão. Então, mais caro também vai ser, né? Porque o rendimento também é menor. Então, aí tem tipo subcategorias dentro do Tokai ainda. Mas o Sauternes não, ele é um padrão só. Na internet aqui que eu vi tá de 200 e pouco. 200 e pouco? Dá para trazer, né? Assim, para um evento, assim, mais. Eu acho assim o mais interessante, porque pode ser que vocês. Tá. É um vinho de sobremesa, né? Não é um vinho para ficar tomando ali, né? E assim a gente normalmente faz em confrarias, né? A gente traz vinhos mais caros, assim, que aí se divide com pessoas que realmente vão apreciar também, né? Porque não é qualquer um também que vai dar valor, né? Então, mas vale a pena. Eu acho assim, sem contar toda a bagagem que vocês podem trazer, né, de conteúdo que tem por trás de um vinho desse, né? É muita história, essa questão também das condições climáticas, é um jeito interessante de estar falando desses assuntos mais técnicos, né? E é um jeito também legal de sentir mesmo, né, no paladar, né, essas variáveis diferentes. Olá, Tati. Acho que ela entrou e saiu, a Tati. A Tati está tentando entrar. Ela mandou mensagem, se mandar, se vocês virem, vocês me avisam, que eu nem olhei mais. Acho que não. Então, e fortificação também, né? Que aí a gente vai ver no próximo encontro, vai ser só de fortificados, né? Então, para fazer o fortificado, a gente tem o processo de elaboração, é como se a gente fosse fazer um vinho fino seco, né? Ou, né, vinho fino, um vinho seco, só que a gente interrompe a fermentação, né? Com o quê? Com álcool vínico, né? Com aguardente, enfim, com algum destilado, né? Com alguma bebida alcoólica com mais álcool, claro, né? Senão não tem sentido e nem vai interromper a fermentação. Para interromper a fermentação, né, eu tenho inúmeras maneiras de fazer, né? Com que as leveduras parem de trabalhar. Mas porque elas ficam ali, né, embebedadas e não conseguem, né, morrer, né? Essa é a verdade. Então a gente tem que adicionar uma bebida com alto teor alcoólico. Então aí a gente para a fermentação e aí acontece como acontece com o moscatel. Só que o moscatel a gente não adiciona, né, destilado. A gente vai interromper pelo frio, né? Por isso que a gente tem uma bebida, um resultado com menos álcool, né? Que é só o álcool que fermentou e mais açúcar. Então esse é feito. Deixa eu ver aqui o que ela falou que eu não consigo. De passar. Que legal, Tati. Uma aula de Botriz. Fiquei apaixonada. É muito bacana. E vocês têm que provar o vinho. Não sei se tu provou, né, Tati? Que aí vocês se apaixonam ainda mais. Sauternes. Que bom. E aí, então, o próximo compromisso vai ser visitar a região, né? Que aí vocês vão se apaixonar mesmo. Já vão lá em Bordeaux, né? E aproveitam e já visitam, né? Que tá tudo lá. Vai na Hungria, que é mais barato. Vai para a Hungria, que é mais barato. É? Tô por fora, né? Pode ser, né? Que raiva. Eu fiquei na Hungria tanto tempo, mas eu trouxe uma bebida tão ruim de lá, que é uma bebida famosa que eles têm. Um rei lá, eu trouxe umas garrafas até para presentear, porque a bebida é muito ruim. Eu não tinha conhecimento desses vinhos, senão eu tinha trazido esse aí para mim, olha. Teca! Sem conhecer. Ué. Fiquei 22 dias lá e trouxe o vinho. Mas tu já estava trabalhando com vinhos? Não conhecia. Por isso que eu tô falando. Eu cheguei agora para eu trazer, né? Trazer o vinho famoso aí. Aí trouxe uma bebida horrorosa, que é horrível. Horrorosa. Nossa, ela é ruim demais. Eu até tenho uma garrafa aqui, nem sei falar o nome dela.
Foi um que foi feito pro rei lá, então é a bebida mais famosa deles lá, sabe? Eu nem sei Aham. falar. Mas ela é grossa, mas ela é muito ruim. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim, Tati. Sim? Boa noite, Boa lindas. Desculpa a noite. dificuldade de chegar aqui hoje. Mas eu, assim como a Teca, fico pensando, passa um filme na cabeça e às vezes eu penso em lugares que eu fui e que eu ainda não sabia. A gente gostava, mas a gente ainda não conhecia muita coisa. E dá uma angústia no coração. Você fala, eu fui ali e eu fui em Firenze. E eu nem lembro que vinho que eu tomei em Firenze, gente. Sabe assim? Que eu não tinha ideia. E às vezes a gente dá saudade de voltar em algum lugar que a gente. Vou voltar lá. Com o conhecimento que a gente adquiriu hoje, né? Não, que com certeza agora as viagens têm que ser planejadas assim, né? Já para aproveitar, fazer uma viagem enoturística é muito fantástico. Quando a gente viaja ao lugar, conhece, né, no lugar, é outra experiência. E aí a gente tem a chance também de provar dos pequenos produtores, né? Provar aquele vinho raiz mesmo, é fantástico. É totalmente diferente da gente ir aqui comprar de uma importadora, né? Claro que se a gente não tem como ir lá, vai quebrar o galho, né? Vai também suprir. Mas se a gente tem a oportunidade de ir, né? É outra experiência, né? Fantástico. Mas é uma boa desculpa para a gente voltar. Lá é bem mais barato para visitar. Porque assim, eu pensei, na França tu já pode visitar várias regiões, vários estilos de vinho, né? E aí também é bacana, né, para vocês, né? A França é um dos polos, assim, né? Mas o berço, né, do vinho. Então é legal também. Mas, né, eu acho que assim, todos os destinos aí valem, né? Com certeza. Se valem. Uhum. Carol, no Brasil tem alguma vinícola que é referência em vinhos licorosos ou não? Não, é sempre assim, as vinícolas, normalmente as maiores fazem assim com mais frequência, né, como eu falei, colheita tardia. Por quê? Porque atende aquele consumidor de massa que aí gosta do vinho doce e aí eles fazem. Mas normalmente não é muito comum pequenas vinícolas fazerem, né? Vinícolas tem, por exemplo, a Luísa Argenta, ela faz um estilo do Amarone, né? Tem algumas agora, assim, mais que se fazem algo, vai mais nesse estilo, mas, assim, difícil encontrar. Não é o forte aqui. Não. Normalmente, o consumidor brasileiro, ele toma vinhos de sobremesa de fora, né? Que é o vinho do Porto, vinho Madeira, né? Normalmente são os mais famosos entre o consumidor brasileiro mesmo. Eu esqueci o nome, aquele que serve, que eles compram para a igreja, como é o nome? Não é. Aquele é o vinho, ai meu Deus. Canônico. Isso. Ele é doce também, mas é outro processo, né? Não seria um vinho de sobremesa, assim, nem é comercializar. Eu acho até que tinha, não sei se era Salton, não sei, tinha alguma que fazia, eu acho até que, não sei se pode comercializar assim agora. Eu sei que ele no mercado outro dia, mas eu não sei que vinícola que era. Tava bem baratinho, ele nem é caro. Aí tava lá, vinho canônico. Eu acho que ele é um vinho suave, na verdade. Mas então não é não é um licor. Não sei dizer. Teria que dar uma pesquisada aqui, eu não sei. Mas deixa eu ver aqui. Eu acho até que eu tinha visto que ele tinha o teor alcoólico alto. Então pode ser que seja fortificado. Fortificado, né? É a Salton mesmo que fazia, ó. Salton canônico. Deixa eu ver aqui. E ele tem o teor alcoólico alto? Deixa eu ver aqui. Eu acho. 16%. É alto, né? Então, vinho rosado licoroso. É esse mesmo que eu vi no mercado, Carol, da Salton. É R$24,90. Esse rótulo azul. Ele mesmo. Sem passagem por madeira. De Moscato, né? E de Isabel também, ó. Um mix aqui. Misturou. Então também por isso que é bem acessível. Então é um vinho simples, né? Mas também esse aqui também já é outro que dá para contar uma história, né?
Sim. Vinho canônico. E a Assalton, Não ela dá pra tem uma tomar história segunda com taça, os vinhos né? canônicos. Oi? Não deve dar para tomar a segunda taça, né? Com esse teor alcoólico aí. É melhor servir geladinho, né? Até tem aqui essa dica, porque realmente. E a Salton, ela tem uma história com vinho canônico também. Agora eu não me lembro bem, mas eu sei porque quando eu trabalhei lá, a gente tinha que contar a historinha, que eles foram, acho que, os primeiros a fazer, enfim, não sei muito bem. Mas são famosos, tem uma tradição. Tem uma história com o Papa, inclusive, agora eu não me lembro. Bom, então, né, o vinho fortificado, ele é bem comum, né, em Portugal, Espanha, Itália, e aí as uvas, elas vão variar, né, conforme aí o país de procedência. Novo Mundo aí também tem alguma coisa, né? E quais as regras para harmonizar, né, o vinho de sobremesa com sobremesa? A gente pode, por si só, né, consumir só o vinho e ele substituir uma sobremesa, por exemplo, né? Mas a gente pode harmonizar também. E aí, como que a gente vai saber, né, como harmonizar, já que será que é tudo igual? Não, eles são diferentes, né? Porque tem alguns que são mais ácidos, né? Outros eles são mais encorpados, né? A gente sente. Nossa, um que eu provei que eu detestei foi aquele Pedro Ximénez lá. Eu detestei. Lá em Jerez, né? A gente tem os Jerez secos. Normalmente também não é todo mundo que gosta, que é um vinho bem potente mesmo, né? O estilo de vinificação ele tem uma oxidação presente, mas eu gosto, eu curto. Mas o doce, meu Deus, parecia um. Ai, chega a me dar enjoo aqui, só de lembrar. Parecia um mel mesmo, preto, assim, com própolis, parecia uma coisa assim, que é um xarope, era muito, muito viscoso. Aquilo me incomodou bastante. Ah, tá, Brenda. A gente está gravando de qualquer forma. O Pedro Ximénez, eu falei aqui que eu detestei. Eu não aconselho vocês a. Só para quem realmente gosta assim de coisa muito doce, porque ele parece uma calda assim de sorvete, a textura assim me incomodou demais, assim, achei muito enjoativo. Mas Não posso. Eu achei assim, Ô, Carol, dá arrepio, assim. Pode falar. gente, olha só o nível da ignorância da pessoa aqui, né? Eu sempre achava que sobremesa, mas agora ouvindo você falar, então ele pode ser um vinho que substitui uma sobremesa, porque ele é docinho, é como se fosse um licorzinho, é isso? Isso. Uhum. Uhum. Porque Que assim, bom. tem gente que não vai achar demais, né? Ou também o que eu sempre sugiro para vocês, né? Acredito que vários de vocês já devem ter ouvido, que eu sugiro com queijo, né? O vinho de sobremesa. Que aí ele, por exemplo, pega um colheita tardia, bota com gorgonzola, para mim é uma das É isso que melhores eu ia falar. harmonizações. Eu experimentei esses tempos com o gorgonzola e aí ficou muito interessante. Muito É interessante. muito legal. Que aí você quebra um pouco o doce, principalmente para mim que não gosta de bebidas muito doces, né? Ele quebrou, aí com a gordura do queijo ele ficou. E o queijo cresce, fica uma delícia, fica uma cremosidade, uma coisa assim, né? Exatamente, exatamente. Ô, Carol, eu vi também, eu estava lendo outro dia sobre esses vinhos, que geralmente os homens gostam de, depois de tomar aí uma tacinha desse vinho licoroso, fumar um charuto. Diz que é uma experiência muito boa. Eu nunca fumei charuto, tenho maior vontade de aprender a fumar charuto, para me ver o gosto que é. Mas diz que o charuto, depois na tacinha do vinho licoroso também, diz que é um espetáculo. Sim. Quem tem um corpo masculino deve ser uma experiência legal, né? Uhum. Eu tenho uma amiga que é super adepta do charuto, ela ama, mas ela gosta com esse vinho do Porto, aí ela toma o vinho do Porto com Pois é, esse. É o vinho do Eu Porto. sempre gostei do cheiro do charuto, é engraçado. Eu também gosto do cheiro também. Eu
detesto cigarro, não Eu suporto não cigarro. gosto de nada. Mas o cheiro do charuto eu sempre gostei, achei que tem uma coisa achocolatada, É uma coisa assim, tabaco mesmo, assim, né? tabacal, Eu né? gosto. Uhum. Nunca tive vontade de experimentar, assim, não tenho Ai, coragem de, não tenho nem Eu já vontade nem provei, menina, coragem. mas eu já provei algumas vezes, né? Eu e Joel, a gente já tentou, mas, gente, assim, na hora é bacana, mas no dia seguinte não sai o bafo por nada. Você escova o dente 1000 vezes. O Joel já desistiu, falando, a gente não vale a pena, sabe? Fica aquilo, Não, eu fica não quero, lembrando uma semana isso. do charuto. É Que barato, que Eu barato. nunca quis. Hoje É, porque eu eu tô sou... fazendo uma harmonização aqui, ó. Eu tô com o moscatel rosé, aí Que eu tô comendo lindo. uma cocada. Ai, que Gente, que linda beleza. cor dele. Aliás, Ana, vou te falar, a coisa mais linda esse drink que você fez aí de goiaba, né? Que Ai, Bia, orgulho! Ah, eu Que descobri coisa que eu sei fazer linda! drink. Fez sucesso pra caramba. Foi aí, ó, uma mistura que eu fiz. Fiz uma bebida doce, mas eu fiz Muito incrível. suco de polpa de goiaba, leite condensado e espumante brute. Incrível. Eu falei com a Ana Mota que eu tomava lá na Califórnia, a anfitriã recebeu a Pois gente é, lá você com. falou Só lá que ela não embaixo. botava leite legal. condensado, né? Ela botava. Era o suco tipo de caixinha, né? Não era concentrado, né? O suco mais diluído, Uhum. com o espumante. Uma delícia também. Que legal, Nossa, muito fez legal. um sucesso, gente. Só um parênteses para contar para vocês, porque aí tinha feira aqui e a Globo veio fazer reportagem no domingo. E aí queriam os destaques da feira. E o meu drink já estava um destaque da feira. Aí saiu no jornal de Incrível. manhã cedo na segunda. Quando eu cheguei na segunda-feira, que era feriado ainda, às 11 horas da manhã tinha fila em frente à minha banca, porque todo mundo queria experimentar Ai, que orgulho, que Que legal. orgulho. o drink. Foi um Que sucesso. orgulho. Aqui, eu vendi mais de 1000 doses do drink. Que coisa linda, que Nossa. bem. Uma loucura. Que orgulho. Muito legal, parabéns. Foi bacana, mas enfim. E essa Experimentos, né? categoria aqui de vinhos de sobremesa é bacana para vocês fazerem drinks, né? Inclusive lá no Porto, né? Porque quando eu estava fazendo meu mestrado lá, né? Eu tinha um dos colegas, um grande amigo meu, ele é português, e ele falava assim, uma crise assim com o público jovem para consumir vinho do Porto, né? Que era coisa de velho, era coisa, sabe? E aí eles estavam fazendo, né? Tem vinhos do Porto, vinho do Porto Branco mais jovem, eles fazer um portonic, tipo gin tonic, portonic, né? É bacana para vocês fazerem um portonic, super tendência aí, é algo que fica bem legal. Só que aí é com vinho em Porto, não aquele tawny que já é todo, né, envelhecido, com o branco mais jovem, né? E fica bem bacana. Ele fazia sempre pra gente nas festas. E lá eles faziam, inclusive tinha um Porto Pink também, que eles tinham, que faziam só para fazer drinks. Tinha vinícola, agora não me lembro qual que era, que tinha esse Pink, né, Porto Pink. Mas para vocês verem que era assim, é um jeito de entrar e de atingir esse consumidor jovem, né, esse público jovem. Então é algo também a se pensar, né, para vocês fazerem evento de repente de drinks, né? Portonic. Portonic, que é do gin tonic, né? Substitui pelo Porto. Você já viu aquele espumante espanhol, que é doce também, e que ele é colorido? Tem dourado, tem rosa, tem azul. Não. Ah, A depois eu vou bebida botar pra mesmo ou a vocês verem. garrafa? Eu ganhei um, meu fica dourado, ele fica todo. Está até guardado a garrafa. Depois eu vou botar no grupo para vocês verem. E ele é como se fosse um. Não é da Freixenet. Não, ele é espanhol. Aí está lá embaixo no meu escritório, se não buscar. Mas depois eu vou botar a foto para vocês. E ele fica todo colorido. Então tem coisa perolada, assim, sabe? Tem dourado, ele fica. A cor é só para fazer que chamar a atenção dos jovens. A proposta era essa, uma coisa para jovens, mas ele é todo o mesmo sabor, só que ele tem cores diferentes. Ah, bacana. Nesse não vi. Mas deve ser um cava também, né? Porque é famoso na Espanha, são as cavas, né? Mas esse eu não cheguei a ver. Isso é.
Bom, então, para a gente harmonizar, né, como que a gente faz? Primeiro passo é ver a questão do corpo, né, que é a consistência, como eu tinha falado com vocês, né, a gente tem alguns que são, né, menos densos, menos viscosos e outros mais viscosos, né. Então, isso aí a gente vai ver tanto da sobremesa quanto do vinho, né. Sempre a gente faz esse paralelo, né, comparando aí, porque esse tipo de harmonização é ideal, né? Então, semelhante com semelhante. Deixa eu ver com o Joel aqui se eu precisar pegar a neném, porque pelo visto é só um minutinho. Tá na hora do mamar? Acho que sim, eu achei que ele fosse dar a comidinha, mas vamos ver. Aliás, ela já tá Delícia. comendo de tudo, hein, Carol? Tá, a coisa mais Tá linda. comendo de tudo, é. Coisa mais linda. Coisa mais fofa. Ai, essa fase é tão boa. Eu vou ali porque ele não me ouve com os gritos dela, só um minutinho. Ô, Ana, meninas, depois vocês você passa essa estão receita do tomando vinho pra algum vinho? nós. Qual vinho que vocês estão tomando? Nossa, eu não tô com vinho, não, gente. Eu Eu não tô fugi do nada. trabalho para conseguir entrar aqui. Eu Eu tô engoli uma tomando mini uma coquinha. Eu azeitona. nem gosto de refrigerante, mas eu tava meio embrulhada. É remédio isso aqui, ó. Aquelas miniaturinhas. Eu tô na água, Ana. Tô que não vejo a hora de eu que tomar tô um bebendo. vinho. E tá linda a cor do seu vinho, viu? Gente, deixa eu contar para vocês aqui, ó. Olha só, sabe qual Qual? é A esse da vinho? água? Não, Ah, olha, não, sabe da qual é esse Ana? aqui? Olha aqui. É. O Não dá cume. para tu, tá muito Ah, o pequenininha. cume. Você tá no celular? Não come. Eu tô É no o cume. celular. Ah, Você É sabe o cume, gostoso, que é Ana? do Educa lá? Uhum. Sim. Então, na verdade, eu comprei justamente para esse evento, né? Eu precisava de vinhos mais baratos e tal. E sabe o que me surpreendeu? Ele é muito fresquinho, é muito simples, tá? Não tem nada demais, Uhum. assim. É um espumante bem. Mas ele não, ele sabe assim, é fresquinho, é gostosinho para as pessoas que gostam de coisa. Vende muito bem. levinha, levinha. Que vinho Bem que levinho, é, bem Ana? levinho. Que Oi? vinho que é? Qual que é? Até o Rosé. Mas de quem? É a Nova Aliança quem faz. Mas é da Terra Fiel. Não, da Nova Aliança. Ele é tem a linha Cume e a linha Terrenos, que foi o Educa que encomendou só para quem é do Educa. Aí aquela compra Nova Aliança coletiva, fez essa linha só para os alunos do Educa. Ai, tá travando a tua fala. É para compra coletiva, Jana, do Educa? Isso, a compra coletiva do Educa. É. Ah, eu quero o contato desse. Passem lá para mim, então. Você está no Educa? Você renovou a assinatura? Eu não fiz mais assinatura. Então aqui, não vai comprar, não. Mas aqui, ó, eu acho que eles vendem 1.000 pesos para os ex-alunos. Se chegar na Nova Aliança, depois, se quiser, eu te mando o contato da Karen lá. E tu consegue comprar. Depois tu me manda, então. Ué, Ana, porque o preço está muito bom. Eles falaram comigo que não vendia, não, que tinha que ser só para quem fizesse a renovação. Depois você manda para nós, então. Aí eu vou mandar para vocês lá e depois vocês façam contato com a Nova Aliança. Daqui a pouco esse aqui, gente, esse espumante. Claro que eles vão vender. Tu acha que eles vão deixar de vender? Comprando em quantidade custa R$19,90. Meu Deus. Tá. Muito barato. E o vinho suave deles custa R$10. Trouxe a Clara? Tá mamando aqui. Ai, que linda. Só vi o pezinho ali dela. Ai, que delícia. Vamos ver se eu consigo falar, porque ela tá numa fase que tudo. Que linda. Vamos lá, então. Vamos. Então a gente vê a questão do corpo primeiro. Vamos. Tá bem. E aí, se a gente tem um vinho, uma sobremesa mais leve, né?
como compota, torta de fruta fresca, aí o vinho também deve ser mais leve. Se a gente tem uma sobremesa já que tem gema, leite condensado, cremes, o vinho deve ser mais encorpado. Outro ponto para a gente analisar é a doçura, né? O vinho ele sempre deve ser mais doce do que a sobremesa, tá? Senão não funciona. Então, o gosto também não deve sobressair, né? Se eu tenho, por exemplo, um vinho do Porto, que tem várias notas de tostado, né, de amendoado e tal, e uma sobremesa ali que é meio uma panacota, não vai dar certo, né? Vai matar a sobremesa. Então, a gente tem que também prestar atenção nesses detalhes. Agora, uma dúvida aqui, ó. né? Oi? Mas se eu quiser fazer uma coisa saindo do vinho de sobremesa, por exemplo, se eu quiser botar sobremesa com espumante brute, eu posso fazer para o contraste aí, né? Pode. Mas aí também tem que ver, não pode ser uma sobremesa, tem que ser essa à base de fruta e tal, senão não vai harmonizar. Entendi. Teca ia falar? Você falou aí do amadeirado, então para se jogar uma torta de limão, por exemplo, já não combina, né? Não. Vai ficar assim, desde o limão com... Né, vai brigar. Aí seria uma aí moscatel. tardia, né? Oi, uma colheita tardia, um moscatel, um ice wine, provavelmente, que eu falei que ele tem notas mais de frutas tropicais. Agora, por exemplo, Amarone, esses assim, já não vai dar certo, né? Vinho do Porto não vai dar certo. Para esses vai mais a base de chocolate, café, né? Notas mais semelhantes ali, até de castanhas, né? Uhum. Sempre pensando nessa regra aí da semelhança, né? Seja olhar todos esses pontos, as notas, né? A estrutura, o dulçor. Então, aqui tem uns exemplozinhos, né? Sobremesas com frutas, né? Por exemplo, cheesecake, né? Salada de frutas, tortas, né? Vinhos leves com o mesmo teor de açúcar e até mesmo com notas cítricas. Então, moscatel, por exemplo, vai bem, né? Ou até, né? Quer fazer com espumante DMC, que também dá para fazer, né? Ou até o brute, dependendo, né? Para quem gosta aí, né? Que não quer, também dá para fazer. Como o assunto hoje é vinho de sobremesa. Com chocolate, brownie, mousse, torta de chocolate, aí vinhos encorpados com sabor marcante. Aí, então, né, os vinhos de sobremesa brancos são descartados, tá? Então, aí, por exemplo, o vinho do Porto é bacana. E a gente tem, dentro do vinho do Porto, a gente tem vários estilos, né, como eu falei. Tem o Rubi, que é um vinho já parece mais tinto, né, assim. Ele vai bem, por exemplo, com chocolates mais amargos, né, vai bem até também se tem algo de frutas vermelhas, né, de cereja. Agora, se já vai mais pro lado das amêndoas e tal, aí já pega um tawny mesmo, que fica mais bacana. Um doce de leite, né? Sobremesas que tem doce de leite, normalmente são bem doces, né? Então, vinhos que têm uma acidez mais marcante são interessantes, tipo um ice wine, né? O Sauternes, não sei aqui se faria muito doce. Ele tem uma acidez, né? Mas, de repente, aqui o colheita tardia também. Claro, tem que ver também. É porque se a gente pensa nas sobremesas brasileiras, normalmente elas já são mais doces, né? E aí tem que ver também, né? Se é uma sobremesa extremamente doce, né? Aí tem que buscar um vinho que tenha uma acidez mesmo mais alta. Com café, então, tiramisu, né? E outras sobremesas com notas de café. Interessante um vinho que tem um sabor também semelhante, características aí, um Marsala, por exemplo, né? É um italiano. Também já tem notas mais tostadas. Buscar vinhos que passem por madeira, né? O próprio vinho madeira também, né? O vinho do Porto também, dependendo aí, vai casar, né? Sobremesas com leites e ovos, aí sobremesas portuguesas, ou nossos pudins, manjares também, creme brulee, né? Aí vai depender, né? Normalmente são sobremesas, um creme brulee bem diferente de um pudim de leite condensado, por exemplo, em termos de dulçor, né? Então não vai ser, provavelmente não vai ser a mesma harmonização.
Mas dá para a gente casar aí basicamente com vinho de colheita tardia, né? Também a gente encontra aí no mercado como Late Harvest é a mesma coisa, tá? É só em inglês, né? Então, normalmente vai casar bem, né? Porque tem uma acidez ainda pronunciada, né? Que vocês viram que a uva ainda, como ela continua na videira, ela continua ainda com uma acidez pronunciada. E de colheita tardia a gente tem brancos, tem, né, uns mais, tem até tinto também, mas tem rosado, aí dá para brincar, né, com um tipo de vinho. E o que será que o vinho de sobremesa espera da gente, então, né? Aqui, gente, é uma taçona cheia, mas é uma taça pequenininha. Ó, eu achei legal essa taça porque ela é até bem feminina, né? Para mim remete a um corpão violão, né? Parece, né? Essa taça parece comigo. É pequenininha, bem larga embaixo. Sou eu. Mas se viu aí, Ana Mota? Já me achei. Ó. Então, né? Eu acho assim que o vinho de sobremesa, ele dessas características que a gente viu, né? Eu acho que ele tem um convite especial pra gente. Eu acho aí, ó, quem nunca provou, né? Quem já provou, eu acho que vale a pena provar de novo, tomar de novo com esse olhar, né, que a gente está tendo hoje. E aí depois vocês partirem se foi bacana a experiência. Mas eu acho que vai trazer esse encontro aí com o feminino de vocês. Foi à toa que eu peguei essa taça. E aí, então, o que ele pede, né? Eu botei aqui alguns pedidos do vinho. A doçura, né? Primeira coisa, que é um vinho doce, pode ser que seja difícil para algumas de nós, mas aí a gente olha para aquilo, né? Será, né, que está faltando aqui um pouco né, de doçura, de eu ser mais doce, né, também, né? De aceitar essa doçura, né? Permitir, né? Então, né, que esse dulçor entre na minha vida, né? E até que eu manifeste mais também. Então, eu acho que é um ponto importante, né? E aí, claro, se para mim é muito difícil, eu não vou pegar lá, como eu falei, o Pedro Ximenes, né? Por favor, né? Que aí, né, só para quem realmente é do paladar doce. Então, pega um que tem uma acidez mais acentuada, ou até o próprio moscatel, né? Para começar ali a se familiarizar com esse paladar doce. Tem uns moscatéis ali que eles trabalham com um mínimo, né, de dosagem de açúcar, que é bem bacana. Já toma um moscatel, de repente, não puro, mas já faz essa brincadeira com uma torta de frutas, uma sobremesa de frutas, até uma própria, né, uma salada de frutas com algum creme, né? Ou até, né, que eu gosto muito de harmonizar, um gelato de limão siciliano, por exemplo, com moscatel, fica super interessante. E é algo assim, não fica doce demais, né? Então, eu acho que é legal. É um jeito da gente estar se relacionando com essa doçura. Intensidade, porque é um vinho intenso, né? E tanto aí que era o vinho de Cleópatra, né? E acho que não é à toa, né? Traz muito dessa potência também, né? E é um vinho, por isso que a gente tem que tomar, né? Em doses menores, não é um vinho para se tomar sempre, mas que é para a gente de fato mergulhar de cabeça, né? Será que está faltando aí um pouco de intensidade na nossa vida, né? Dependendo aí da situação, né? Tá meio no automático ali, a gente fica meio no superficial, fica no raso, né? Porque para dar conta de tudo, né? Não dá, assim, mergulhar de cabeça mesmo, né? O resgate daquele primeiro amor que a gente mergulha de cabeça, né? Se aventura, se arrisca, eu acho que esse é o convite também desse vinho. Seletividade também. Aqui eu ia colocar subir o nível, né? Elevar o nível também, que eu quero dizer com essa seletividade. Escolher nossos círculos, né? Escolher onde eu quero estar, né? Um vinho de sobremesa não é um vinho que a gente oferece para qualquer pessoa. Você não vai ficar dando vinho de sobremesa para qualquer um que vai na sua casa. Nem deve levar qualquer um na sua casa. É para começar, né? Então, começa por aí. Né? Começa por aí. Então já fica aí, né? Eu acho que é um filtro bacana, né? Então, assim, é alguém que realmente a gente tem um apreço, que a gente valoriza, né? Que a gente quer dar o nosso melhor, né? Então, a gente está fazendo essas escolhas ou não? A gente está ali, né,
em qualquer círculo, oba-oba, tomando só no espumante lá, né, na festa, né, que é o que a gente viu, né, o espumante já é o contrário, já o convite é o quê? Quanto mais melhor a festa, né, e é assim, né, aqui é totalmente diferente o convite. Então, como que tá aí hoje, né? Como que tá o nosso nível, né? A gente está nos nossos círculos, né? Essa coisa de subir o nível mesmo, de escolher subir o nível, né? De passar a régua, né? Então é importante. Então agora as trilhas, né? Então para quem é da trilha da Madame Clicquot, né? Que é o pessoal aí que gosta de espumante e tal, eu recomendo Colheita Tardia, né? Que é o mais tranquilo aqui, né? Desses vinhos. Eu acho que é assim o mais descompromissado, eu acho, né, dentre eles. Mas, como eu falei, vocês sabem que eu faço as recomendações e tá livre também para vocês provarem, não é que o meu não é esse, então eu não posso tomar, né? Não é isso, mas é a minha recomendação específica aí para cada um. Então, a gente tem aqui, ó, um da Aurora até que eu coloquei, que é tinto, Cabernet Sauvignon e Alicante. Mas eles têm também o branco e tal, né? Mas, por exemplo, para brincar com, né, como eu tinha falado aí. Esse tinto é colheita tardia? Isso. Que legal, nunca tinha visto. Uhum. E até as garrafinhas, eles têm também o branco. Normalmente as garrafas são de 500 ml, né? São garrafas mais fininhas. Esses daqui são legais para deixar na geladeira mesmo. Até quando eu trabalhei na Valduga, na Valduga também tem. Deixavam lá mesmo junto com os espumantes. Então, assim, trincando. Quanto mais gelado, melhor, né? Até para quem não gosta muito, né, muito doce, diminui a percepção do doce quando está gelado, né? Então, não vai oferecer quente, que aí vai sentir mais ainda, né? Então, claro, né? Se é um vinho que está lá no bar, um vinho do Porto, super especial, não sei o que, a gente serve a temperatura ambiente, né? Normalmente. Mas esse daqui a gente serve geladinho. Então, para a trilha da Gensis Robinson, que eu sei que é a maioria aí de vocês, né? Ice Wine e os botritizados, porque são os vinhos ali dos aventureiros, né? Vinhos diferentes, tem aquele monte de bagagem de história que eu falei, né? Então, a gente tem aqui o Ice Wine, tem o Sauternes aqui, eu botei o Chateau de Quem para a gente já elevar o nível, né? E já, né, temos que pensar grande também, né? E o Tokai também, botei aqui. Então, esse também super recomendo aí para todas vocês, né? Esses estilos eu acho que a gente tem que conhecer, né? Vale a pena. O Ice Wine também soma gelado, né? E aí o Sauternes e o Tokai dá para tomar ali temperatura ambiente e tal, né? Temperaturas amenas sempre também, né? Claro que é aquilo, né? A gente está no Brasil, se tu mora numa região muito quente, tu vai dar uma aclimatada, né? Não vai servir, né, o vinho quente, né? Por favor. Aí, para a trilha da Susana Balbo, que é quem gosta de vinhos potentes, né? Os vinhos ali tânicos, né? E tal, eu botei os vinhos fortificados, porque eles também têm essa proposta de serem mais potentes, né? Trazem essa força. Então, é um vinho, né, que é um vinho para quem, né, fuma charuto, um vinho para quem, né, quer receber ali, normalmente, né, pessoas, né, da realeza, né, pessoas, né, importantes, normalmente a gente serve um fortificado, né. Então, eu botei aqui o vinho do Porto, o vinho Madeira, tem também outro, né, de Portugal, que a gente não ouve muito falar, mas que é bem interessante também, que é o Moscatel de Setúbal também, né? Então, também é bem interessante. Eu tive a oportunidade também de provar lá em loco. A melhor coisa. Muito bom. E eles também vendem, inclusive, esses vinhos, né? Eles vendem nas garrafinhas, aquelas de lembrancinha, né? A coisa mais fofa também, né? Que não é nem a 187, é aquelas garrafinhas mesmo de licor, né? E para quem é da trilha dos doces, né? Aí eu botei aqui um Pedro Ximénez, né? Porque vai se deliciar com esse néctar, né? Mas para mim não dá. Botei também os pacificados,
e o licoroso em geral aqui também, né? Então, eu acho que essas são as indicações, né? Claro, se vocês tiverem a oportunidade de provar aqui, né? Tem, como eu falei, uma diversidade muito grande, vale a pena. Eu quero esse do Pedro Ximenes só pela garrafa. Olha que coisa linda. É linda, mas tu não vai gostar, na Mota. Linda, Eu garrafa. quero. Logo tu, eu tenho certeza. Se eu não gostei, olha. Com uma Esse pedrinha é pra de mim. gelo. De repente faz um drink, não sei, né? Um Me drink. lembrou mel com própolis, pra vocês terem ideia. Olha, eu gosto de mel com própolis, mas como remédio, né? Não para tomar assim na para tomar uma colherinha, para tomar na taça e ficou meio demais, assim. Não rola. Não. Vamos lá. E agora, vamos ter uma dinâmicazinha, né? Então, deixa eu só pegar aqui. Colocar aqui no chatzinho. Daquela vez, no outro encontro, vocês conseguiram ler. A Brenda estava aqui, né? A Jana também, né? Vocês conseguiram ler o chat quando vocês foram para essa linha, não? Acho que sim. Sim. Conseguiram? Fica no chat. Como eu não fui para essa linha, eu não sei se fica. Vocês conseguiram ler as instruções que eu tinha mandado? Sim. Tá. Então tá. Então vamos fazer dinâmica. Eu vou dividir aqui vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só falar aqui e explicar para vocês como vai ser. Então, como a gente viu com o convite, né, do 20 sobremesa, a gente ser intensa, né, a gente ser seletiva, doce, tudo isso, né? Então, eu pensei aqui em duas propostas, tá? Então, a gente tem aqui uma proposta que é para a gente falar sobre coisas boas, gostosas, que a gente sente aqui agora, especialmente aquelas coisas que a gente muitas vezes nem se dá conta, né, de que é algo bom que a gente está sentindo aqui agora, né, o dulçor, né, para a gente enxergar esse dulçor aí da nossa vida. E a gente partilhar isso. Então, uma hora uma vai falar, depois a outra vai falar. E vai ficar 2 e 3, né, eu acho, deixa eu ver. 2 e 3, aí só intercalam, tá, para todas falarem e todas ouvirem. E aí, também, né, em contraponto, vai ter aqui um filtro, já que também tem esse, né, de passar a régua, então também tem que ter um desafio. Então, botei assim: pensar em alguém que é difícil para expressar o seu amor. Não necessariamente alguém que você não goste. Pode ser alguém que você goste, mas que você tem dificuldade de expressar o amor. Tipo, sei lá, às vezes a pessoa é muito fechada, às vezes, né, houve algum bloqueio na relação, enfim, né? Não precisa entrar em detalhes, tá? Não é, é só para você pensar em alguém e contar, né? Como a gente pensar nessa pessoa e aí a gente dizer uma ou duas frases para essa pessoa, tá? Pensando, né, na pessoa, tá? E a gente partilha aí. Eu vou dar as recomendações aqui para vocês, tá? Não precisa, se não quiser dizer quem é, não precisa, tá? Se for algo. Se quiserem também partilhar, tá? Se sentirem à vontade, podem partilhar. E aí a nossa dinâmica. Eu vou só botar as recomendações e eu dou as coordenadas e vocês vão se intercalando, tá? E vou dividir nas salinhas. Deixa eu só botar aqui. Vou botar primeiro do desafio, que é mais difícil, e aí depois o falar coisas boas. Ou vocês veem a ordem que vocês querem fazer. Se achar que é mais fácil falar. Acho que é mais legal terminar com as coisas boas. Deixa eu dar a pausa. E tem, no chat vocês conseguem acessar o chat, né? Uhum. O que eu fiz? Então tá, vamos dividir.